Olha, assim, com todas as vênias, a deputada Irine, mas eu discordo que a Lava Jato tenha sido uma grande farsa. Eu acho que a Lava Jato cometeu erros, com certeza, mas foi uma operação muito importante na história desse país. Não dá para falar que eu acho que o juiz Sérgio Moro, que os procuradores cometeram erros processuais e tal. Isso eu acho que hoje já claramente reconhecido. Mas daí desmerecer tudo o que a Operação Lava Jato fez é uma injustiça muito grande. Porque não é mentira que a Lava Jato recuperou mais de 4 bilhões de reais para os cofres públicos. Da onde é que estava esse dinheiro? Foi inventado pelos procuradores, pelo juiz, e aí eles conseguiram 4 bilhões de reais e disseram que foi devolvido por corruptos. A quantidade de pessoas que foram investigadas e condenadas, aquelas amplas matérias que nós vimos nos telejornais e que nos deixavam horrorizados, com aquelas conversas entre corruptos, com aquelas cifras milionárias, isso foi inventado? Isso foi ilusão? Isso foi armado por um juiz e procuradores? Claro que não. Então, assim, ontem vendo aquele discurso do Gilmar Mendes, e me desculpe quem pensa ao contrário, mas um discurso extremamente hipócrita, porque assim, uma coisa é reconhecer os erros da operação, outra é tentar de todas as formas desqualificar o trabalho dos procuradores e do juiz e toda a operação de tal forma que a população acredite que tudo não passou de uma armação que tinha como objetivo único prender o presidente Lula ou acabar com o PT e que não sei mais o que. Porque essa narrativa não é verdadeira. Porque, olha, a primeira vez, eu tenho 54 anos. Durante toda a minha vida, a primeira vez que eu vi na minha vida um grande empresário como Marcelo Odebrecht e preso, um dos maiores empresários do país, os ex-governadores do Rio, Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, tudo isso foi inventado, todos são inocentes. Então, assim, nós não podemos de forma nenhuma confundir as coisas. Dizer que houve erros processuais por parte dos procuradores e do juiz, esta é uma coisa. Mas tudo aquilo que foi revelado pela operação, ou a maior parte absoluta do que essa operação revelou, era verdade. Porque até agora se falou de cancelamento dos julgamentos em Curitiba. Ninguém está falando de que o que a operação descobriu era mentira, porque não tem como dizer isso. Porque como vai se explicar os bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos? Como vai se explicar o escritório da propina que existia dentro da Odebrecht? Como vai se explicar a quase quebra da Petrobras? Como vai se explicar a quase quebras de fundos previdenciários, como o da Caixa Econômica, dos Correios e etc.? Então, assim, se nós, população, acreditarmos, porque hoje existe, porque a Operação Lava Jato, ela praticamente já acabou mesmo, já acabaram com ela. Agora, se a gente, enquanto cidadão, enquanto população, acreditar nessa narrativa da desqualificação generalizada da Operação Lava Jato, eu acho que nunca mais nesse país haverá investigação de fato de corrupção. Porque hoje, porque não bastou acabar com a Lava Jato, porque agora é fundamental, e isso está cada vez mais claro, por parte de gente do judiciário, por parte de políticos, por parte de empresário e até hoje já por parte talvez de alguns setores da imprensa, de desqualificar e desmoralizar completamente o trabalho realizado pelos procuradores, pelo juiz Sérgio Moro e por toda a Operação Lava Jato. E isso seria horrível. E é uma narrativa que está sendo criada agora.
Essa narrativa tenta-se que a população acredite nela de qualquer forma. Eu acho, e digo e repito, ao longo da Lava Jato pode ter havido sim erros processuais e erros da operação dos procuradores, do próprio juiz. Agora, desmoralizar e desqualificar, isto, pessoal, é um complô existente hoje nesse país por parte de gente que talvez cedo ou tarde cairia nas investigações da Lava Jato. Porque todo mundo sabia que a Lava Jato ela tomou um tamanho tão grande e a corrupção existente era tão maior do que todo mundo imaginava, e aí se percebeu que cedo ou tarde ela bateria na porta de muito mais gente e muito mais pessoas do que aquelas que foram investigadas e presas em vários estados e em várias empresas seriam pegos pela operação. É lamentável, nós estamos presenciando uma tristeza no Brasil muito grande com o fim dessa operação. Porque eu gostaria até de fazer uma outra reflexão, eu não tenho tempo suficiente para isso, deputada Dilson, mas olha só, se alguém acreditar de fato que a Lava Jato está acabando porque os promotores da operação e o juiz erraram e que aquilo tudo foi inventado e que foi uma armação e não sei mais o que, etc, etc. Então, atenção para isso. Observe ao longo da história quantas operações de combate à corrupção já existiram no Brasil. Satyagraha, por exemplo, Castelo de Areia, Greenfield, bem recentemente, que acabaram com ela, nunca se tornaram conhecidas como a Lava Jato, porque todas elas acabaram e grande parte delas acabou sem a punição de ninguém praticamente, ou principalmente a punição dos peixes graúdos. Então, em todas essas operações também, os juízes, os promotores erraram e por isso elas tiveram que ser encerradas. Então, isso significa que não há corrupção no Brasil. Não há de se imaginar que os erros do juiz e os erros dos procuradores sejam algo maior do que o grande escândalo, o maior escândalo de corrupção da história desse país e um dos maiores escândalos de corrupção do mundo que ocorre no Brasil, que os erros do juiz sejam maiores do que isso. Quem arruinou o país, quem quebrou praticamente o país, quem roubou a valer no país, não foram os procuradores, não foi o juiz, não foi a Lava Jato. Que erraram, podem ter errado, mas a situação que nós nos encontramos no país não guarda relação com o trabalho de procuradores ou do juiz Sérgio Moro. Que paguem pelos erros. Agora, que aquilo que a Operação Lava Jato descobriu, aquilo que ficou muito claro, aquilo que ficou evidente, que a população não esqueça disso. Porque não há agora de se imaginar que tudo aquilo que nos escandalizou durante anos com as descobertas da Operação Lava Jato, que aquilo tenha sido inventado por procuradores e por um juiz. Aquilo é real, aquilo aconteceu. Então, nós vivemos hoje um momento perigoso no Brasil. Porque há sim, hoje, muita gente unida para fazer a população acreditar na desmoralização completa da Operação Lava Jato, dos procuradores e do juiz, porque assim, aqueles que sempre roubaram muito, aqueles que sempre deixaram esse país à míngua, vão continuar agindo, vão continuar da mesma forma. Lembrando, por exemplo, recentemente teve um político que acharam 50 milhões de reais dentro de um apartamento. E o que aconteceu até hoje? Alguém foi preso? De onde veio esse dinheiro? De quem era o dinheiro? Por que uma pessoa guarda 50 milhões de reais dentro de um apartamento? Ou tudo isso também foi montado, será pelos procuradores e pela Polícia Federal e foi inventado? A Polícia Federal fez um excelente trabalho junto com os procuradores e também o juiz Sérgio Moro. Os erros que cometeram são infinitamente pequenos
perante aquilo que se descobriu, se desvendou e foi jogado para o conhecimento de toda a nação brasileira. Muito obrigado, deputado Adilson.